Você já teve a sensação de que algo imenso foi escondido da humanidade? Como se uma parte essencial da história tivesse sido arrancada, deixada nas sombras, longe dos olhos e do coração das pessoas comuns. Imagine um livro tão poderoso, tão revelador, que foi literalmente silenciado por séculos, não por acaso, mas por conter verdades que poderiam abalar os alicerces das crenças mais antigas. Esse livro existe e se chama O Livro de Enoque. Não estamos falando de um conto, uma lenda ou uma ficção teológica. Estamos falando de um manuscrito ancestral, banido das escrituras, perseguido por teólogos e redescoberto entre ruínas milenares como uma bomba espiritual prestes a explodir. Um livro que fala de anjos que caíram, de gigantes que caminharam entre nós, de conhecimentos proibidos transmitidos à humanidade antes da hora, e principalmente de um homem que nunca conheceu a morte. Um homem que foi levado diretamente ao céu por Deus. Esse homem é Enoque, e este vídeo não é apenas sobre ele, é sobre o que o livro de Enoque pode despertar em você, sobre o que estava escondido e por quê. E no final, vamos juntos fazer uma oração, uma invocação sincera de luz, para que o que for verdadeiro floresça e o que for engano caia por terra. Prepare-se. O que você está prestes a ver não é só um conteúdo, é uma travessia. Porque algumas palavras não são feitas para serem apenas ouvidas. Elas são feitas para acordar algo que já existe dentro de você. Entre os desertos ressecados e as fendas silenciosas da Jordânia, algo extraordinário aconteceu. Era o final dos anos 40. Jovens beduínos pastoreavam ovelhas quando, por acaso, um deles lançou uma pedra dentro de uma gruta. O som de cerâmica quebrando ecoou pelo silêncio das montanhas. Curiosos, entraram. E o que encontraram ali mudou a história. Potes de barro, rolos de couro e papiro. Textos com mais de 2000 anos de idade. Entre eles, o livro de Enoque. Enquanto o mundo se reconstruía após a Segunda Guerra, uma das maiores descobertas espirituais da história emergia em silêncio. Era como se a própria Terra tivesse escolhido o momento certo para revelar o que foi enterrado não por acaso, mas por intenção. E aí começamos a entender algo perturbador. O livro de Enoque não foi esquecido. Ele foi escondido. Escondido porque narra segredos que alguns líderes espirituais talvez nunca quisessem que o povo comum soubesse. Outras cavernas logo foram exploradas. Foram, ao todo, mais de 900 manuscritos descobertos em 11 cavernas próximas à região de Qumran, nas margens do Mar Morto. Manuscritos que desafiaram tudo o que se conhecia sobre a formação da Bíblia. Havia ali mapas espirituais, profecias não registradas, relatos paralelos de figuras bíblicas e, o mais inquietante, versões diferentes das mesmas histórias que conhecemos nas Escrituras. E isso, para muitos, foi um escândalo. Como explicar que existia um outro Enoque, um outro Noé, um outro Gênesis? As perguntas surgiram como ondas, mas as respostas, essas ainda ecoam nos corações que ousam escutar. O livro de Enoque, antes silenciado, agora sussurrava de novo, chamando os atentos, os buscadores, os que sentem que a verdade não cabe numa só versão. Alguns estudiosos da época tentaram desacreditar os textos, outros os estudaram com reverência e assombro. Afinal, o que fazer quando os próprios fundamentos da fé tremem diante de novos pergaminhos? Naquele tempo, a tecnologia era limitada. A tradução era feita com cuidado, letra por letra, linha por linha. E com cada palavra traduzida, mais um véu caía. Mais uma camada do invisível se tornava visível. O nome de Enoque aparecia com frequência, não como lenda, mas como testemunha viva de um plano muito maior. Um plano que envolve o céu, a terra e tudo o que existe entre eles. Na cultura popular,
Enoque era quase um desconhecido, mas para aqueles manuscritos, ele era o escriba dos céus, o único homem a quem Deus confiou segredos proibidos. A única alma que viu o trono de Deus e voltou para registrar. E agora, graças a esses manuscritos, esse testemunho voltou a viver. O que há dentro do livro de Enoque que assusta tanto? Esse texto não foi apagado pelo tempo, nem perdido por descuido. Ele foi removido, cortado, como se alguém, em algum momento da história, tivesse decidido: o povo não está pronto para isso. E talvez não estivesse mesmo, porque o livro de Enoque não é confortável. Ele fala de anjos que quebraram as leis do céu, de gigantes que dominaram a terra com brutalidade, de conhecimentos sagrados entregues à humanidade de forma precoce, de uma guerra invisível entre o que é eterno e o que é corruptível. E, sobretudo, ele apresenta um Deus que não apenas ama, mas julga com fogo e justiça. Um Deus que observa e intervém. O livro foi dividido em 5 partes, cada uma como um portão, um código, um chamado à verdade. Na primeira parte, conhecida como o Livro dos Vigilantes, descobrimos a origem dos Nefilins, os filhos híbridos da união entre anjos e mulheres humanas. Ali, os anjos caídos são revelados não como metáforas, mas como seres celestiais reais, enviados para vigiar a humanidade e que acabaram seduzidos por ela. Esses anjos, chamados de vigilantes, trouxeram à terra não só a luxúria, mas também segredos do céu, a arte da guerra, a astrologia, os encantamentos, o uso de metais. Conhecimentos que mudariam para sempre o destino da humanidade, mas que foram pagos com sangue. O segundo livro, As Parábolas, apresenta uma figura misteriosa, o Filho do Homem. Ele viria para julgar vivos e mortos, para restaurar a ordem quebrada. Muitos teólogos cristãos identificam nele a figura do Messias, de Jesus. Muitos teólogos cristãos identificam nele a figura do Messias, de Jesus. O que levanta uma questão desconfortável. Se o livro de Enoque já anunciava o Messias, por que ele foi deixado de fora da Bíblia? Seria porque suas palavras confirmavam demais o que viria depois? Ou porque sua versão da verdade não podia mais ser controlada? Na terceira parte, chamada O Livro das Luminárias Celestiais, Enoque é conduzido pelos céus e recebe visões sobre o funcionamento dos corpos celestes, o Sol, a Lua, as estrelas, mas não como nós os conhecemos hoje, e sim como portadores de ordens divinas, cada um cumprindo uma missão sagrada no tempo e no espaço. Ele descreve calendários secretos, ciclos espirituais, regras celestiais que regem as estações, os dias santos e até os momentos de julgamento. Essa seção revela uma cosmologia espiritual, uma forma de enxergar o universo como um grande templo vivo, onde tudo pulsa conforme a vontade de Deus. Na quarta parte, chamada As Visões dos Sonhos, Enoque mergulha em imagens que atravessam milênios. Ele vê a criação do mundo, o surgimento do mal, a corrupção da terra, mas também assiste ao dilúvio e contempla o futuro da humanidade, a chegada de um novo reino, o renascimento de Israel e o julgamento das nações. Esses sonhos não são simples alegorias. Eles são mapas simbólicos, onde cada animal, cada cor, cada número carrega um segredo. A linguagem usada por Enoque não é linear, é espiritual, cifrada, profética, como se falasse diretamente ao coração, sem pedir permissão à razão. E por fim, chegamos à quinta parte, as Epístolas de Enoque. Cartas que ele deixou aos justos, aos fiéis, àqueles que ainda viriam. Nelas, ele não apenas exorta e ensina, mas profetiza com uma precisão quase desconcertante. Fala do surgimento do anticristo, da grande tribulação, da ressurreição dos mortos
e do juízo que separará, de uma vez por todas, os filhos da luz dos filhos das trevas. Essas epístolas são como mensagens de um tempo anterior ao tempo. Palavras que atravessam séculos e chegam até nós com a mesma força de quando foram escritas. E talvez com ainda mais urgência, porque o mundo em que vivemos hoje é o mesmo mundo que Enoque viu cair. Esse livro não é qualquer texto. Ele aparece em fragmentos em aramaico, grego e latim. Foi encontrado junto aos famosos manuscritos do Mar Morto, um verdadeiro tesouro da espiritualidade antiga. E, curiosamente, ele é aceito como escritura sagrada por igrejas do Oriente, como a Etíope e a Eritreia, enquanto no Ocidente foi deixado de lado. O que há de tão impactante nessas páginas? O livro de Enoque narra o nascimento do mal, o destino dos anjos que pecaram, as origens dos nefilins, gigantes nascidos da união entre seres celestiais e mulheres humanas, e o julgamento de todos eles. Mas vai além. Revela visões do futuro, do Messias, do julgamento final, e apresenta Enoque como o escriba dos céus, alguém escolhido por Deus para escrever o que nenhum outro homem teria acesso. Por que, então, um texto com tanto peso foi excluído da Bíblia que conhecemos? Seria porque ele revelava conhecimentos considerados perigosos demais? Ou porque sua versão da verdade não podia mais ser controlada? A exclusão do livro de Enoque não foi por acaso. Ela envolveu debates intensos entre os primeiros teólogos, líderes religiosos e conselhos eclesiásticos. Muitos consideravam o livro inspirado, mas ao mesmo tempo incômodo, porque ele falava de coisas que outras escrituras não ousavam mencionar. Viagens ao céu, nomes de anjos, hierarquias espirituais, dimensões paralelas, julgamentos cósmicos. Era como se o texto de Enoque escancarasse uma dimensão do espiritual que alguns preferiam manter trancada. Apesar disso, o impacto do livro foi tão profundo que, mesmo fora do cânone oficial, ele influenciou diretamente autores do Novo Testamento. O apóstolo Judas, por exemplo, faz uma citação quase literal do livro de Enoque em sua epístola. Lucas o menciona, Hebreus também. A presença de Enoque na Bíblia é como uma sombra, discreta, mas constante. E é aqui que as coisas ficam ainda mais intrigantes. Como algo que não foi considerado oficial pode ter influenciado tanto? Será que os primeiros cristãos sabiam algo que se perdeu com o tempo? Mais do que um livro, Enoque é um símbolo de resistência espiritual. Uma voz antiga que rompeu a barreira do esquecimento e chegou até nós com um recado urgente. A verdade não pode ser apagada, só adormecida. Hoje, mais do que nunca, pessoas do mundo inteiro voltam os olhos para esse texto. Teólogos, arqueólogos, estudiosos, mas também buscadores da fé, curiosos do espírito e gente comum que sente que há algo além do que sempre nos disseram. E talvez você também esteja aqui por isso. Porque dentro de você existe a sensação de que o mundo espiritual é muito mais vasto e profundo do que te ensinaram. O livro de Enoque não busca substituir nenhuma escritura. Ele busca abrir portas. Portas que foram fechadas, mas que talvez estejam prestes a se abrir novamente. Agora que você percorreu comigo os corredores secretos dessa obra milenar, uma coisa fica clara. O livro de Enoque não é só um texto antigo, é um espelho espiritual. Ele revela, mas também provoca. Ele ilumina, mas exige que você questione tudo o que já foi ensinado. O que mais pode estar escondido? Quantas verdades foram silenciadas? E se esse for apenas o primeiro fragmento de uma história muito maior que ainda está esperando para ser descoberta? A jornada de Enoque nos lembra que o céu não é um lugar distante, mas um código invisível presente ao nosso redor, esperando para ser decifrado. E talvez você tenha sido guiado até aqui por um propósito maior do que imagina.
Se esse vídeo tocou algo dentro de você, uma dúvida, uma inquietação, um chamado silencioso, não ignore essa sensação. Ela pode ser o começo de algo transformador. Inscreva-se agora no canal para continuar explorando comigo os textos esquecidos, as profecias proibidas e os segredos que ainda ecoam nos cantos silenciosos da eternidade. Curta este vídeo se ele despertou em você a vontade de mergulhar mais fundo e compartilhe com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Porque o que está oculto está prestes a ser revelado e essa jornada está só começando.